Olá, esse é o programa Apostila da TV Justiça. Meu nome é Barney Bichara, sou procurador do Estado de Minas Gerais, professor de Direito Administrativo, e o tema da aula de hoje será Organização da Administração Pública. Assunto importantíssimo, tema relevantíssimo para quem se prepara para concurso. Temos hoje aqui, no estúdio da TV Justiça, os alunos do Uniceub e da UPS. E, via web, nós temos o pessoal da FGV Rio, do curso de Direito. Antes de iniciar a explanação do tema, antes de iniciar o tratamento da matéria, eu vou apresentar o pessoal que está com a gente aqui hoje. Eu gostaria que o pessoal se apresentasse. Meu nome é Thalita, eu já sou formada e estou estudando para concurso. Vai fazer qual concurso, Thalita? Eu já estou me preparando. Previsão para quando vai ser a prova? Dizem que para o meio do ano, né? O edital meio do ano e prova segundo semestre. Isso. Senado, bom concurso. Boa tarde, meu nome é Israel, eu estou no 4º período de Direito no Uniceub. Eu pretendo entrar na carreira do Ministério Público da União, como Procurador da República, e hoje me preparo para concurso público de nível médio. Vai ter que estudar, hein, Israel? Bastante. O concurso do MPF é um concurso bem difícil. Vai ter esse ano, inclusive, né? Todo mundo esperando que o edital do MPF saia esse ano. Concurso muito bom, mas muito difícil. Mas vai dar certo. Oi, meu nome é Aida Beckman, eu faço o 5º semestre de Direito na UPS e pretendo fazer concurso, só que ainda não sei qual a área e pretendo advogar também. Então você vai ter que fazer concurso para procurador do Estado ou procurador do município, né? Porque só os concursos de procuradoria que admitem a advocacia privada. Você não pode advogar contra o ente que você representa. É o meu caso. Eu sou procurador do Estado de Minas, eu posso exercer a advocacia privada, só não posso advogar contra Minas, que me remunera, né? Mas também são bons concursos. Também vai dar certo. Meu nome é Cláudia, eu já sou formada, estou estudando para concurso público e eu estou investindo no concurso do IBAMA que está previsto para sair esse ano. O concurso do IBAMA, Direito Administrativo, cai pesado, hein? Bastante. Cai pesado. Vamos lá. Meu nome é Karina, eu já sou formada e eu estou estudando para o concurso da magistratura. Magistratura Federal? Eu vou fazer agora a magistratura do DF. A inscrição aberta, né? Na verdade. Já encerraram. Encerrado. Inclusive, eu sou aluna da Magis, estou me preparando para esse concurso. Juiz DF, ótimo concurso, mas bem difícil, hein? Todo mundo aqui só está querendo concurso difícil, viu? Estudar muito. Via web, nós temos o pessoal da FGV Rio. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo, no momento das perguntas, quando a gente conversa novamente. Apresentado o pessoal aqui do estúdio em Brasília e conversando com o pessoal da FGV do Rio, vamos iniciar aqui uma breve explicação, uma breve noção sobre o tema Organização da Administração Pública. A expressão administração pública, ela tem basicamente dois sentidos. Ela tem um sentido subjetivo, ou que alguns preferem chamar de formal, ou orgânico, são expressões equivalentes. E essa expressão, ela significa, ela alcança os sujeitos que exercem a função administrativa. As pessoas jurídicas, os órgãos públicos, os agentes públicos responsáveis pelo exercício da função administrativa, uma das funções do Estado. Ora, a expressão administração pública é utilizada em outro sentido, no sentido objetivo, ou material ou funcional. No sentido objetivo, ou material ou funcional, a expressão administração pública se refere à própria função administrativa, uma das funções de Estado. Estão lembrados quando nós começamos a estudar o direito e nós estudamos que o Estado exerce funções essenciais? Funções essenciais à sobrevivência da sociedade e funções essenciais à sobrevivência do próprio Estado. O Estado exerce uma função legislativa, ele produz o direito novo, o Estado exerce uma função jurisdicional, o Estado aplica a lei ao caso concreto de forma contenciosa e com força de coisa julgada, e o Estado exerce uma função administrativa, a que nos interessa. O Estado exerce uma função administrativa que consiste em aplicar a lei de ofício para realizar os fins do Estado.
É essa função administrativa que nos interessa aqui, porque a expressão administração pública ora significa função, ora significa atividade, é a administração pública em sentido objetivo, ou material ou funcional, e ora a expressão administração pública se refere aos sujeitos que exercem essa função, administração em sentido subjetivo, ou orgânico, ou funcional. Como que a administração pública se organiza? Como funciona a prestação da função administrativa, da atividade administrativa, e quem são os sujeitos encarregados de prestá-la. Por isso que é importante separar sujeito de atividade. Passado essa noção inicial, é importante que a gente visualize uma coisa muito importante. O Estado, ele legisla, o Estado, ele julga, o Estado administra. São 3 atividades desempenhadas pela pessoa jurídica Estado. E a questão fundamental é definir como que o Estado presta essas atividades. Como que o Estado, no nosso caso, função administrativa, direito administrativo, como que o Estado desempenha a função administrativa. E aí nós temos 2 conceitos importantíssimos que nós tratamos sob o título de formas de prestação da atividade administrativa. Decidir se a atividade administrativa será exercida centralizadamente ou descentralizadamente é uma opção do Estado. O Estado escolhe se desempenha a atividade ele mesmo, por meio dos seus órgãos internos, ou se o Estado transfere para outra pessoa o encargo de fazer. Então, conceitos importantíssimos. Forma centralizada de prestar atividade administrativa. O Estado, ele mesmo, por meio dos seus órgãos internos, exerce a função administrativa. Forma descentralizada. O Estado decide: eu, Estado, não vou prestar atividade administrativa. Eu, Estado, vou transferir para outra pessoa o encargo de fazer. Percebam que na descentralização pressupõe uma pluralidade de pessoas. O Estado e a outra pessoa encarregada de desempenhar a atividade. Vejam bem, forma centralizada. O próprio Estado faz, por meio dos seus órgãos internos. Gente, não podemos deixar de perceber, a figura comparativa é como se o Estado fosse Barney e o meu rim, um órgão meu. Quando o meu rim desempenha uma atividade, excreção, quem que está desempenhando a atividade de excreção? Eu. O órgão integra o Estado. O órgão faz parte do Estado, de tal forma que quando o órgão age, quem está agindo é o quê? É o Estado. Então, a forma centralizada, o Estado, ele mesmo, exerce a função administrativa. Na forma descentralizada, o Estado transfere a outra pessoa. Qual pessoa, professor? Aí é outro assunto. Aí é outra questão, que é o nosso próximo ponto na visualização do tema. Vejam bem, quando o Estado decide descentralizar a função administrativa, o Estado pode, basicamente, optar por 3 formas. Existem 3 formas de descentralização administrativa. Mas, repito, se o Estado está descentralizando, é porque o Estado está transferindo para outra pessoa o encargo de desempenhar a atividade administrativa. Eu tenho, primeiro, a descentralização territorial ou geográfica. Segundo, eu tenho a descentralização técnica ou funcional ou por serviços, tradicionalmente chamada de outorga. E eu tenho
Terceira forma de descentralização. Descentralização por colaboração ou delegação. Muito importante. E, gente, temos que tomar cuidado com uma coisa. No direito como um todo, mas especialmente no direito administrativo, nós temos vários sinônimos para uma mesma realidade jurídica. É a mesma coisa, descentralização geográfica ou territorial. É a mesma coisa. Segunda forma de descentralização, descentralização técnica ou funcional, ou por serviços, ou outorga. Terceira forma de descentralização, descentralização por colaboração ou delegação. Para quem faz concurso, importantíssimo, porque nós podemos ter várias denominações diferentes. A prova pode perguntar qualquer delas. Fiquem atentos. Mas as três formas se referem a formas de descentralização. Na descentralização geográfica ou territorial, o Estado, ele cria uma pessoa jurídica diversa dele. Olha que coisa importante. Eu, Estado, na descentralização geográfica ou territorial, eu, Estado, crio uma pessoa jurídica de direito público. Olha que coisa importante. De direito público. Crio uma pessoa jurídica de direito público, diferente de mim, Estado. Dou a ela uma capacidade administrativa genérica. Olha que coisa importante, gente. Muito importante. Porque a pessoa criada pelo Estado, ela pode fazer tudo que o Estado faz no exercício da função administrativa. O Estado exerce poder de polícia, então a pessoa pode exercer também. O Estado presta serviço público, então a pessoa pode exercer também. O Estado exerce fomento, a pessoa criada pode exercer também. A pessoa criada, ela pode fazer tudo que o Estado faria no exercício da função administrativa. Só que, quando o Estado cria essa pessoa, o Estado restringe a atuação dessa pessoa a um território. O Estado cria uma pessoa jurídica de direito público, dá capacidade genérica, mas a sua atribuição, a sua competência está circunscrita a um território. É a descentralização geográfica ou territorial. Importante dizer, muito importante, não há unanimidade na doutrina a esse respeito. Porque muita gente vai dizer, no Brasil não existe essa forma de descentralização. Isso é próprio de estados unitários. E o Brasil não é um estado unitário, já que é federado. Então, essa descentralização geográfica é mera hipótese doutrinária aqui no Brasil. Mas essa não é a opinião da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. A professora Maria Silvia vai dizer, não, no Brasil há sim essa forma de descentralização geográfica. É a que acontece quando a União cria territórios. Mas, repito, essa posição não é o quê, gente? Não é unânime. Não é. Primeira forma de descentralização, geográfica ou territorial. A segunda forma de descentralização é a descentralização técnica, vários sinônimos, ou funcional, ou por serviços, tradicionalmente chamada de outorga. Nela, o Estado cria uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Olha que importante. Na descentralização por outorga, o Estado cria outra pessoa de direito público ou direito privado e dá a ela capacidade administrativa específica. Ou seja, a pessoa criada não pode fazer qualquer coisa, não. Ela só pode desempenhar a atividade que ensejou a sua criação. E quando o Estado cria essa pessoa, o Estado dá a ela a titularidade e a execução da atividade administrativa. É como se o Estado dissesse, eu estou criando uma pessoa e estou dando a essa pessoa capacidade administrativa específica. E você tem a titularidade e a execução da atividade. Por que essa forma de descentralização é tão importante? Porque nela se insere a criação das pessoas da administração pública indireta. Quando o Estado cria as pessoas
da administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcios públicos, o Estado está fazendo o quê? O Estado está descentralizando por outorga, criando pessoas de direito público ou privado, dando a ela capacidade específica, só pode fazer o que a lei determinou e transferindo a titularidade e a execução. A terceira forma de descentralização administrativa, e essa é importantíssima para quem faz provas, mesmo quem vai advogar e vai fazer só o exame da ordem, é importantíssima, é a descentralização por colaboração, também chamada de quê? De delegação. Na descentralização por colaboração ou delegação, o Estado não cria ninguém. O Estado não cria ninguém porque o Estado transfere para alguém que já existe apenas a execução da atividade administrativa. O Estado diz, eu não vou criar ninguém porque eu vou transferir para alguém que já existe apenas a execução da atividade administrativa. E professor, como que se dá essa transferência para alguém que já existe apenas a execução da atividade administrativa? Por contrato administrativo ou ato administrativo unilateral. O Estado faz um contrato de concessão de serviços públicos, o Estado faz um contrato de permissão de serviços públicos, ou o Estado faz um ato de autorização de serviços públicos. Importantíssimo esses três conceitos. Descentralização geográfica ou territorial, primeiro. Descentralização técnica por serviço, funcional ou outorga, segundo. E descentralização por colaboração ou delegação, terceiro. Agora o foco muda. Agora o olhar muda. Porque até agora eu falei sobre a atividade administrativa. Por que o foco muda, professor? Porque agora eu vou falar sobre os sujeitos que exercem a função administrativa. Até aqui nós falávamos como o Estado presta a atividade administrativa centralizada, ele mesmo, descentralizada, transferindo para outra pessoa. Agora nós vamos tratar de quem exerce a função administrativa, ou seja, nós vamos falar sobre administração pública em sentido subjetivo. Estão lembrados do início? Quando falamos em administração pública em sentido subjetivo, nós falamos em quê? Nós falamos dos sujeitos. E quem são esses sujeitos? A administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta e a administração pública indireta compõem o que nós chamamos de administração em sentido subjetivo. Por que eu disse que o foco muda? Porque o primeiro foco era a atividade. Como que o Estado presta a atividade? E o segundo foco é quem presta a atividade. A administração direta e a administração indireta. Professor, o que é administração pública direta? Gente, administração direta, em sentido amplo, olha que importante, administração direta em sentido amplo se refere aos órgãos dos três poderes do Estado. Olha que importante, se refere a todos os órgãos de todos os poderes do Estado que exercem função administrativa, de forma típica ou de forma atípica. É nesse sentido que tratou o artigo 37 caput da Constituição Federal. São lembrados? Ele fala assim, a administração pública direta e a administração pública indireta de qualquer dos poderes da União, de qualquer dos poderes dos estados, de qualquer dos poderes dos municípios, obedecerá à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade e à eficiência. Ou seja, a administração direta é uma expressão que refere a todos os órgãos, no âmbito dos três poderes, encarregados de exercer a função administrativa, seja de forma típica no poder executivo, seja de forma atípica nos outros dois poderes. Mas em sentido estrito, a administração direta se refere aos órgãos do poder executivo.
olha que importante. Sempre que a gente faz relação de sentido amplo, sentido estrito, há uma relação de gênero e espécie. Em sentido amplo, todos os órgãos do Estado. Em sentido estrito, apenas os órgãos do Poder Executivo. Por que você está falando assim, professor? Porque o artigo 4º, inciso 1, do Decreto-Lei 200 de 67, conceitua a administração direta em sentido estrito. O Decreto de 67, que trata da organização da administração pública no nível federal, vai dizer, administração direta, artigo 4º, inciso 1. Administração direta são os órgãos do Poder Executivo. Ponto. Sentido amplo, todos os órgãos. Sentido estrito, só os do Poder Executivo encarregados da função administrativa. Quem que conceitua a administração direta? A Constituição, artigo 37, caput. Quem conceitua a administração direta em sentido estrito? O Decreto-Lei 200. Muito importante. E a administração indireta, professor? Gente, a administração pública indireta é o conjunto de pessoas. Quando falamos de administração direta, são os órgãos do Estado. A administração indireta é o conjunto de pessoas criado pelo Estado para desempenhar descentralizadamente a função administrativa ou para, excepcionalmente, e aí é importante enfatizar, ou para, excepcionalmente, explorar atividade econômica. Então, a administração indireta é o conjunto de pessoas jurídicas criado pelo Estado para desempenhar de forma descentralizada a função administrativa, ou para, insisto, excepcionalmente, explorar atividade econômica. Mas quem compõe esse conjunto de pessoas que chamamos de administração indireta? O artigo 5º do Decreto-Lei 200 vai trazer cada uma dessas entidades, cada uma dessas pessoas e os seus respectivos conceitos. O artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 67 vai dizer: autarquia é a pessoa jurídica de direito público criada para desempenhar a atividade típica de administração pública. Gente, o segredo é a palavrinha típica de administração. Se o Estado quiser descentralizar uma atividade típica, ele cria uma autarquia. Pessoa jurídica de direito público criada para desempenhar a atividade típica de administração pública. A segunda pessoa da administração indireta são as fundações públicas. As fundações públicas são pessoas jurídicas criadas pelo Estado para desempenhar atividades que não dependam de atuação do Estado. Se o Estado quiser ou tiver que fazer, mas não é obrigado a fazer sozinho, ele cria uma fundação pública. Professor, mas ela é direito público ou ela é direito privado? Aí é uma outra questão, que falamos depois. A terceira pessoa que compõe a administração indireta são as empresas públicas. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, formadas por capital 100% público e que podem assumir qualquer forma jurídica admitida em direito. Olha que importante. As empresas públicas são sempre de direito privado. O capital é sempre 100% público e elas podem ter qualquer forma jurídica admitida em direito. Cuidado com a competência legislativa. Porque se eu sou a União, eu posso legislar sobre direito civil e comercial. Então eu posso criar uma forma jurídica que não existe hoje, mas que acabou de existir porque eu estou criando. Mas se o Estado ou o município cria uma empresa pública, essas figuras não legislam sobre o assunto. Então, podem escolher qualquer estrutura já prevista no direito. A terceira, na verdade, a quarta entidade, a quarta pessoa jurídica que compõe a administração
ou melhor, a quarta pessoa é a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista sempre, ótimo isso, sempre é direito privado. O capital sempre é misto, público e privado. É sempre controlada pelo poder público. E só assume a forma de SA. E só assume a forma de sociedade anônima. São essas as pessoas que compõem a chamada administração pública indireta. É importante lembrar, para finalizarmos esse primeiro tempo, esse primeiro bloco, é que a Lei 11.107 de 2005 previu a criação dos consórcios públicos, que terão natureza autárquica, se de direito público, e natureza civil, se de direito privado. Mas aí a gente não estuda especificamente, na verdade, estuda sim, professor, tudo bem, estuda, mas não nessa matéria, organização da administração pública. Por quê? Porque a natureza jurídica do consórcio é de autarquia, pelo menos quando eles são de direito público. Mas aí é um assunto mais específico que a gente trata, ou muitos tratam, na matéria contratos. Portanto, não vou desenvolver esse ponto aqui. Então, é importante visualizar a matéria. Administração pública, sentido objetivo, sentido subjetivo. Depois, formas de prestar atividade administrativa, centralizada, descentralizada. Depois, formas de descentralização, geográfico-territorial, técnica, funcional, por serviço ou outorga. Terceiro, colaboração ou delegação. Depois, administração direta e administração indireta. Vamos finalizar aqui o nosso primeiro bloco. Voltamos depois do intervalo com a participação do pessoal do estúdio e do pessoal da FGV Rio.